A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus amados irmãos em Cristo. É uma alegria muito grande mais uma vez estarmos aqui nesse dia tão especial que é o dia do Senhor, as primícias do Senhor. Hoje é um dia especial. O livro de Levíticos, no capítulo 23, diz assim: um dia após o sábado, isto é, no domingo, no primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição do Senhor Jesus, segundo nós lemos em João capítulo 20, de acordo com o texto de Levíticos 23, quando diz duas vezes, um dia após o sábado, então comemorareis as primícias. Então é um dia de primícias, porque é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia que nós dedicamos ao Senhor Jesus, porque é o dia da sua ressurreição, agradecendo o dia da sexta-feira da sua morte, agradecendo o dia do seu sepultamento, ao cumprir plenamente o sábado e depois ao ressuscitar, mostrando que Ele é as primícias de todos nós, o restante. Romanos capítulo 11, no capítulo, e também em 1 Coríntios capítulo 15, fala a respeito das primícias, falando que Jesus foi feito primícias dos que dormem. E no livro de Romanos, então, diz que se as primícias são santas, isto é, se eu dedico um pedaço da primícia para ser queimada no altar, o resto da massa de onde saiu aquele pedaço, aquele punhado é aquilo que a tua mão pega num punho. Então o sacerdote pegava aquele bolo de primícias, né, de 2,2 litros, né, 2,2 litros de trigo amassado com sal, né, com fermento, porque a única oferta que o Senhor aceitava fermento eram primícias, porque ela se refere à ressurreição, que vai se levantar, vai brotar, vai inchar, vai aparecer. Primícias. Então esse texto é muito importante. As primícias. Não confundir as primícias com o dízimo. O dízimo é o fruto do seu labor, do seu trabalho, que você oferece ao Senhor, porque Ele preparou antes de você arar a terra, Ele mandou águas no mar, Ele filtrou as águas pelas chuvas nas montanhas, depois escorreu pelos vales, foi pelos rios, para preparar a terra que você iria arar, ou que você arou, esperando que a água viesse. Salmo 65, do verso 10 até o verso 10 em diante, fala que antes que o lavrador semeie, antes que o lavrador prepare a terra, Deus trabalha 6 meses antes. Isso é muito importante, reconhecer o trabalho de Deus. E por outro lado, também, Ele nos arrendou a vida, a vinha, nossa capacitação, a nossa preparação, tudo foi a permissão dEle, porque Ele nos deu vida, nos deu fôlego de vida, e nesse fôlego de vida, então Ele preparou antecipadamente, através dos nossos pais, nossos antepassados, as montanhas, para que elas pudessem escorrer água no nosso vale, no nosso rio, para que a nossa terra pudesse ser semeada, pudesse ser preparada, arada, e nós pudéssemos esperar a semente. Mas você precisa semear antes que a chuva chegue. Alguns querem semear depois que a chuva passou. Aí o tempo está perdido. Eu estava aqui perto na vinha com o meu filho Mateus e ele estava fazendo a filmagem. Eu comecei a falar com ele e ele se interessou e vamos, pai, vamos filmar. E filmamos. Muitas pessoas não sabem que a poda da vide, a poda da vinha, da vide, ela é feita antes e depois que brote os seus primeiros frutos. Então, eu estava falando desse ponto de vista dos ramos que nascem depois que as uvas já estão no galho. Os ramos que nascem, esses ramos, você pode observar, quem entende de vinha entende o que eu estou falando. Depois que as uvas já estão ali no cacho, lindas, então começam a aparecer os cachos, os ramos apontam para todo lado.
Então o vinhateiro vai lá e corta, e corta, e corta. Quando você chega na vinha, tem um montão de galhos no chão, quase verdes, porque eles foram cortados antes. E ali você olha aqueles galhos, eles não têm um fruto, aqueles galhos. Por que eles não têm? Porque eles chegaram depois que o fruto apareceu, então eles têm que ser podados. Então a poda é antes e depois que os frutos aparecem. Então esses ministros, obreiros, essas pessoas, esses amigos, esses interesseiros que aparecem na sua vida depois que você já está dando frutos, para bater o seu tapinha nas costas, nas suas costas, são os fariseus. Eles têm que ser cortados da sua vida, porque eles aparecem depois que você está dando fruto. Eles aparecem depois para te congratular, para que eles possam comer gratuitamente da tua mesa. Então isso aqui é importante. Muitos que pregam a palavra não sabem disso. Então estou falando pela prática, não somente por leitura de livro, não. Pela prática. Eu estou rodeado de vinhas ao meu redor, aonde eu vivo. Então estou aqui observando, estou tirando grande proveito desse tempo em que Deus me está fazendo viver neste lugar. Então, quando o Senhor nos dá a sua bênção de nos arrendar a vinha, né? Arrendar a vinha, então tem dois grupos. Tem um grupo que precisa que alguém lhe cobre para que ele pague. E tem o outro grupo que envia o fruto antes ou nem necessita que os cobradores venham. Mas onde é que está escrito aí? Isso é Mateus, né? A partir do capítulo 21 em diante, fala, né, que ele colocou ali, plantou uma vinha, ele colocou ali uma sebe, uma cerca para guardar a sua vinha. Depois ele plantou as árvores ao redor. Depois ele cavou um lagar, depois ele construiu uma torre, depois que ele arrendou a vinha. Então a vinha é dele. A administração, a torre representada aí, né? A administração representada pela torre, porque você precisa vigiar, você precisa administrar, que você precisa observar quanto entra, quanto sai, as notas, pegar as notas, pedir as notas, para você calcular quando você está gastando errado. Você não pode gastar mais da metade do seu crédito, do seu cartão de crédito. Você tem que prestar muita atenção em tudo isso. A sua administração é importante. Depois, colocar pessoas melancólicas na sua administração, pessoas fiéis na sua administração. Isso é a torre. O lagar é para refinar a uva. A uva que dá aí nos troncos, né? E nos galhos, nos ramos da sua vinha. Então aí você tira a uva, você pode colocar na caixa e vender na estrada, vender no mercado por um preço baixo. Mas se você tiver inteligência, se você puder entender como um bom empresário, refinar essa uva, que Deus já cavou o lagar, a refinaria do fruto, para que você possa colocar em garrafas, né? Em botelhas, em garrafas, para que você possa vender por 10 vezes mais e gastar muito menos esforço para isso. Isto é, joeirar. Joeirar é ganhar 2 vezes, ganhar no fruto e ganhar na refinaria, ganhar no refinamento do seu produto. Isso aqui é importante, muito importante. Então você nunca pode esquecer que a vinha não lhe pertence, ela é arrendada, porque você está aqui na terra temporariamente, você não está aqui para sempre, você terá que sair deste mundo e sair daqui. Então você precisa compreender esse princípio, que você não está aí para sempre, pensar em quem vai dar continuidade ao seu trabalho, pensar nos seus herdeiros, pensar em educar aquele que vai ficar no seu lugar. Tudo isso é importante no caminhar da sua vida, caminhar da sua vida pessoal. Mas muitas pessoas não entendem isso, que vivem no oba-oba. Mas eu sou pentecostal, Deus vai cuidar. Aí não tem seguro, a sua esposa, você não vai deixar nada para ela, ela vai passar necessidades. Eu e o pastor Gessé, do Ministério do Belém, fomos enterrar um amigo que morreu num dia que eu preguei sobre peitoral de juízo. Ele, nesse dia, durante a mensagem, passou mal, morreu. E o pastor Zé Hélio, brincando comigo, disse assim: Alderi, tu que mataste,
tu que vais enterrar. Eu disse, não matei não, senhor, pastor, não, senhor. E ele brincando comigo. Resultado, foi eu e o pastor Gessé fomos fazer o enterro dele. E aí, ninguém foi no velório dele. E quando nós estávamos para fechar o caixão, a esposa dele chegou e disse, leva a Bíblia dele também. Nem a Bíblia ela quis que ficasse. A Bíblia só me deixou dívidas. Só me deixou dívidas. Isso é muito triste. E eu vi muitos colegas, centenas de colegas, partindo para a eternidade nesses dias, deixando suas famílias, seus filhos e todos os que defendiam o seu ministério, criam no seu ministério, com dívidas. Por quê? Porque não tinham torres na sua vinha, não administraram a sua vinha. É muito importante isso. Isso aqui é um ponto fundamental na sua vida. Queria poder mostrar para vocês a nossa administração, como que nós administramos isso. Nossa vida pessoal. Eu oro ao Senhor para que a minha esposa, quando Jesus me leve, meus filhos sejam abençoados depois, que eles não lembrem de mim com tristeza, nem com raiva, nem com mágoas, mas quero sempre cuidar disso, isso é muito importante. Então você que está me ouvindo agora, nesse momento você pode estar perguntando agora, por que você está falando isso? Palavra de Deus. Esta noite eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Esta noite eu tive uma experiência extraordinária com Deus. E qual foi a experiência? Eu estava despertando, mais ou menos umas 3 da manhã, então eu falei com Deus, Deus, daqui a pouco estarei dando aula. Aqui é uma diferença de, às vezes, 5, às vezes 4, às vezes 5 horas de diferença daí onde você está no Brasil, e 10, 12 para quem está na Europa, e quase um dia para quem está no Japão ou naquela região ali. Então Deus falou comigo nesta madrugada, e eu disse, Deus, hoje eu vou falar sobre determinado assunto. Ele disse, não, senhor, não, senhor, você não vai falar nada disso. Eu, Senhor, mas eu estou com essa mensagem preparada, que é a mensagem preparadíssima, né, para eu compartilhar com vocês. Mas aí Deus falou assim, não, você não vai pregar essa mensagem, porque você ainda não terminou a mensagem do homem louco. Ora, machuria mamás. Oh, glória a Deus. Aí eu disse, Deus, então eu tenho que continuar a mensagem do louco? Eu disse, não, você não terminou a mensagem do homem louco, porque eu ainda tenho que falar com uma pessoa hoje. Eu vou colocar no coração dela essa palavra. Eu tenho que falar a ela. E tu serás o canal. Então eu disse, está bem, Senhor. Então está bem. Então eu gostaria que vocês voltassem a esse texto que nós estamos falando, dentro desse assunto que nós estamos falando agora, né? Isso aqui é importante. Não vou poder saudar todos vocês agora. No finzinho eu vou saudá-lo, porque o assunto é sério. Deus falou, vai e fala a palavra. E essa é a razão pela qual eu introduzi esta palavra nesta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, ele mostra, no capítulo 12, algo muito importante, várias palavras ele fala no capítulo 12, até que ele chega então ao versículo 13, que diz assim, e alguém do meio da multidão disse, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem te pôs a mim sobre vós por juiz ou repartidor? E disse-lhes, vede, né, guardai-vos de toda sorte de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Isso aqui é importante aqui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Todos nós, irmãos, temos uma ideia completamente errada a respeito completamente errado a respeito da riqueza, especialmente da abundância. Eu que estou falando bem, como diz o espanhol, despacio, bem devagar, para que vocês entendam esse texto, porque todos nós procuramos a
abundância dessa forma. Vou fazer o desenho aqui e vou falando com vocês no desenho também. Veja só, a ideia do homem é essa aqui, ó. Juntar em um lugar. Né? E o que Jesus vai mostrar aqui, é isso aqui, ó. Olha só o que ele vai mostrar. Vai mostrar isso aqui, ó. Ele vai colocar aqui, ó. Distribuir. Aqui é somar. Aqui é multiplicar. Veja só aqui. Você está somando. E ele está dizendo, está errado. Você tem que fazer isso aqui. Multiplicar. É exatamente isso aqui. Esta palavra é uma palavra profética, porque mesmo os ministros que pregam sobre prosperidade, essa prosperidade aí que eles falam, né? Essa prosperidade aí, eu nem vou falar sobre isso. Então, o que eles colocam? Você precisa juntar. E Jesus entra com essa palavra dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma. Por quê? Porque ele pegou uma só colheita, quer dizer, uma única colheita do seu campo, e disse, está bem para mim. Isto é como ganhar na loteria. Por que que a maioria das pessoas que ganham na loteria, né, que é o diabo tirando de muitos para dar para um, isso é a loteria, é Satanás roubando de um para dar de muitos para dar para um. E a provisão de Deus é Deus tirando do seu próprio tesouro e dando para muitos. Veja a diferença, é muito grande. Esse aspecto aqui é um aspecto fundamental na vida de todos aqueles que pensam em algum dia ser um empresário ou querem mudar a sua vida empresarial, querem mudar a sua vida ministerial, querem mudar a sua história. Então, olha só aqui a mensagem que eu estou mostrando para vocês. Então, voltando para o texto, volte para o texto aí comigo e observe o que ele está dizendo. Ele está mostrando aqui, ó, versículo... Logo após o versículo 15, que ele diz assim que a riqueza do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Ele está dizendo daquilo que ele ajunta, do tesouro que ele ajunta em um só lugar. Vou repetir, do tesouro que ele ajunta num só lugar. É isso. A riqueza do homem não consiste naquilo que ele ajunta num só lugar para ele, para seu próprio proveito. Traduzindo na sua linguagem agora. Então, aqui ele diz assim, verso 16, e também propôs uma parábola dizendo, o campo de um certo homem rico havia produzido abundantemente. Deixa eu pegar uma caneta aqui na minha. Então, o campo dele, desse homem, produziu abundantemente. Aqui estava o erro dele, que algumas pessoas não entenderam na primeira mensagem, mas talvez possam entender agora nessa segunda, que é diferente da outra, que eu não vou entrar nos detalhes estruturais daquela mensagem ali. Mas você que é empresário, você que vive uma vida empresarial, Anete, pede para o Michael desligar o ar-condicionado, porque está fazendo um pequeno barulho para mim aqui, por favor. O ar-condicionado aí da parte de cima, por favor. Então, muito bem. Voltando a esse princípio, para que vocês entendam, nesse momento agora, o campo de um homem, né, havia produzido abundantemente. Quer dizer, uma única colheita. Volta aqui para o quadro, para mostrar aqui, ó. Que é o verso 16. Que é o verso 16. Lucas 12:16. Muito bem. Aí nós temos aqui. Ele produziu uma vez. Quando produziu de uma forma tão abundante, Marcelo, Ricardo, Moisés, Jofran, Magno, Berenice, Luiz Ferreira, Flávio Humberto, Raimundo Leal,
produziu de uma forma tão grande, irmã Kelly Marx, que então, Jefim, o que ele fez? Ele disse assim, já que produziu abundantemente, foi tão abundante, por que esse homem produziu abundantemente? A minha pergunta aqui para vocês, Ele estava cansado de tanto trabalho. Ele vinha testando a sua produção. Ele cansou tanto que quando ele produziu abundantemente, ele nem sabia por que ele estava produzindo abundantemente. E agora, nessa aula de hoje, diferente da primeira, que eu não dei, que eu disse assim, eu não vou dar essa parte aqui não. E aí Deus me cobrou porque eu não dei essa parte. Eu deveria ter dado, mas eu não dei, porque no momento certo, Deus sabe todas as coisas, né? Porque eu não falo tudo que eu sei aqui, jamais. Não tem como, em uma hora, falar tudo. Não tem que correr. Mas aqui a minha pergunta é, por que aquela colheita foi abundante e então eles deu preguiça? Não vamos plantar. Vou juntar para mim, aqui eu tenho para muitos anos, e quem plantou, quem não plantou, que se lasque. E aí pensou só nele, mostrando seu egoísmo, mostrando também que ele era um homem só, como eu provei para vocês na aula passada, que ele era um homem só, ele não tinha amigo para falar, não tinha esposa para conversar, ele falava consigo mesmo, ele falava com a sua própria alma, ele disse, direi a minha alma, direi comigo mesmo, vou falar comigo mesmo, e não tinha com quem. Então, louco te pedirão a tua alma aí. Que tu tens juntado, para quem será, se você nem amigo tem? Então, escutem a palavra. Escute a palavra. Escute a palavra. Aí tem uma pessoa aí perguntando quem não é rico. Então não é para você, meu amigo. Então não é para ti a mensagem, meu. Não é para ti. É para quem é rico de entendimento, rico de sabedoria, porque você não é rico só de dinheiro, quem é rico de saúde, é rico de pensamento, rico de propósito, rico de sonhos, é para essas pessoas que eu estou falando. Para pobre, não é para você não, vai para outra, vai escutar outra pessoa lá fora, vai escutar outro pregador, desse aí da 25 de março, vai lá, vai escutar aqui, eles vão te ajudar. Muito bem, aí nesse texto, que é o versículo 16, ele diz, propôs essa parábola. O campo de um homem havia produzido abundantemente. Por que ele produziu abundantemente? Vamos para o texto. Por que ele produziu abundantemente? A resposta está em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Queria que vocês fossem até esse texto comigo. Levítico, capítulo 19, versículo 23. 23, diz assim, o texto diz assim, quando tiveres entrado na terra e plantares toda espécie de árvores frutíferas, os seus frutos serão considerados como incircuncisos durante 3 anos, e não comereis. Esse homem da parábola, esse homem rico da parábola, que produziu na sua grande colheita, na sua extraordinária colheita, que ele produziu, já tinha passado pelos 3 anos de fruto incircunciso. Vou ter que voltar aqui para o quadro para mostrar isso aqui para vocês. Ele já tinha passado por todos os esforços da vinha. Vamos lá. A produção dele. Claro que a produção dele ali não é de uva. Ali vamos colocar trigo, porque ele tem que guardar. E a uva você tem que amassar, tem que levar para o lagar. Muito bem. Ok, muito mais perecível. Agora vamos colocar aqui. Árvorezinha. Ele tem que esperar 3 anos. E esses 3 anos, o fruto que dá nela tem que cair na terra. Porque uma área até 6 metros, esse fruto que cai aqui, olha só, esse fruto que cai aqui, o amargor dele, a enzima do amargor, né? O amargo da enzima vai fertilizando a terra. Então, esses 3 anos são frutos, esses frutos não se pode comer. Diz, não comerás. Então, esse homem esperou 3 anos aqui, ele esperou 3 anos. Olha só, estou falando de Lucas 12, 16. Este homem esperou aí na sua mies, né? 3 anos. Dando um exemplo aqui.
Vamos fazer o trigal, né? Toda vez que ele ia colher aquele trigo, não era de boa qualidade. Não era de boa qualidade. Tinha que transformar em fertilizante. Tinha que misturar com sal. Tinha que jogar na terra outra vez. 3 anos de lágrimas nos seus olhos. 3 anos de lágrimas. Oh, Deus, quanto será? Meu Deus, que eu vou, né, colher. 3 anos de lágrimas. 3 anos. Que coisa. Estão vendo aí? Aí o texto diz aqui, olha, veja comigo no texto, acompanhe comigo no texto, olha só. Capítulo 19, versículo 4. Porém, no 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados em louvor ao Senhor. 4º ano. Então, o que diz a lei sobre ali a produção? A produção, aí, Daniel Barros, a produção aí, Marcelo Oliveira, Silas Bueno, a produção, Raimundo Leal, Laura, Michael, a produção agora do 4º ano é a primícia, isto é, na metade. Vou colocar aqui mais uma vez aqui para vocês um desenho aqui, ó. Na metade de 1 a 7, de 1 a 7, que é 4. 1, 2, 3, né? 5, 6. Então, 4, o 4º ano, a metade, ele está dizendo aqui, ó. Depois do fruto de circunciso passar, o 4º ano ainda é primícia. Primícia. Né? Primícia. 4º ano é primícia. Aí ele, né, tem que dar primícia para Deus, isso é primícia. Ah, não, já não aguento mais os 3 anos que eu passei te esperando. Agora no 4º ainda tem que dar primícia. Hein, Tiago? Meu Deus. Ele não tinha com quem falar. Ele diz assim, direi para minha alma, direi a minha alma, direi. E disse para si mesmo. 3 vezes ali mostra o seu egoísmo, né? Mas por que ele passou por isso? Por que ele passou por tudo isso? Né? Porque até aquele momento em que ele desistiu de semear. Quando o campo dele produziu com abundância, ele disse, chega que não vou mais passar por fruto circunciso, não vou passar mais por vergonha, por necessidade. Não... E ali Deus estava dando um recado para nós. Qual é a mensagem? Qual o recado, Jefim? Qual a mensagem, Tânia? Qual a mensagem, Aguinaldo? Qual a mensagem, Eduardo Cavalheiro? Qual a mensagem, José? Emerson? Qual a mensagem? Veja esse texto. Aí diz assim, no 4º ano, serão consagrados em louvor ao Senhor. Quando você começa uma empresa, né, a primeira coisa que você, não, vamos pegar o que é meu. Aí o brasileiro que, quando chega aqui nos Estados Unidos, quando chega na Europa, em Portugal, na Espanha ou na Austrália, onde ele quer logo nos primeiros anos, já quer mandar dinheiro de volta para casa dele, já quer mandar dinheiro para sua família, já quer mostrar que tem, e se lasca, começa a fazer um montão de dívida, quando ele não sabe o princípio divino, que é o ciclo de 7 anos com os 3 anos de fruto circunciso. Jesus conhecia isso, ele sabia disso. Lá em Lucas, no capítulo 13, que é um capítulo depois do 12º aí do que nós estamos, é um capítulo logo depois do que nós estamos aí pregando, no 13 diz assim, no verso 6, diz assim, então pronunciou esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quer dizer, já está errado, que é a forma como nós vemos o texto, quer dizer, presta atenção, que é uma figueira no meio da vinha. O que ela está fazendo? Somos nós, diferentes daqueles que são normais no mundo. E temos que produzir de qualquer maneira, não é porque nós estamos no mundo que ele não vai cobrar, que nós estamos em tribulação, atacados, cercados de tribulações e dificuldades, que nós não vamos produzir, porque ele é nosso dono, ele é o nosso proprietário. Ele dispõe de nós a hora que ele quer. Então ele deixa assim, e veio procurar fruto nela e não achou. Ele não reclama. Por quê? Jesus está contando essa parábola e não vai contradizer a sua própria palavra, porque ele é a própria lei, ele sabia o que estava escrito em Levítico capítulo 19, verso 24, do 4º ano. Ele sabia que ele tinha que vir procurar. No outro ano ele tinha que procurar. Por isso aí, Jesus mostrando que quem procura é Cristo e quem cuida da vinha é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o inspirador da palavra, diz para ele, volta o ano que vem. O ano que vem é teu. Vamos dar mais uma chance para ele, porque o ano que vem, que é o 4º ano, é tudo teu. É consagrado a ti. E onde está escrito isso? Aí
disse ao vinhateiro: já faz 3 anos eu esperei o tempo de fruto circunciso, que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro. Corta, porque tornará a terra infrutífera. Pegou agora? Ele tornou a terra frutífera nos 3 anos. Daí para frente é infrutífera. Se ela cair na terra, ela tem que ser comida, ela tem que ser negociada. Ela tem que ser negociada, como Jesus disse, negociar até que eu venha. No verso 8 diz assim: e o vinhateiro, que é o tipo do Espírito Santo, respondeu ao Senhor: Senhor, deixa só este ano, até que eu cave ao redor dela, que eu a batize, que eu a transforme, que eu a encha do meu espírito, que eu lhe dei dons, que eu a esterque. E se der fruto, bem, será o 4º ano. Então, se ela não der fruto nesse 4º ano, podes cortá-la. Por quê? Porque a primícia é importante. Por isso eu comecei essa aula falando das primícias. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Quem trabalha no domingo vai perder o dinheiro que ganha. Quem trabalhar no domingo vai perder o dinheiro que ganha. O que eu faço se eu sou médico? Então, um dia da semana você tem que dar para o Senhor. Você deve o próximo dia para o Senhor. Se você trabalhar no domingo, o outro dia, rapidamente, pertence ao Senhor. Você vai ter que ofertar ao Senhor. Quem trabalha na primícia vai ter dificuldade na colheita. Oh, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso, meus irmãos? A gente fala para a esposa, fala para o filho, fala para o primo, para o tio. Quem rouba o dia de domingo, quem rouba o dia de primícia, que você pode mudar para segunda, para terça, porque a graça de Deus pode fazer isso. A graça de Deus pode fazer. Mas se você tomar o dia da primícia, vai pagar esse valor de volta. Vai ser tomado de você no hospital, na UTI, em problemas financeiros, econômicos, se você não repor esse dia. Isso é muito sério, meu Deus. Isso é muito sério. Quando que vocês vão aprender isso, meus irmãos? Quando que vocês vão pôr isso na sua cabeça? Então, o que eu estou mostrando aqui? Que o 4º ano era do Senhor. Então, ele passou esse 4º ano. Mas Deus é fiel. Ele passou o 1º, o 2º, o 3º, o homem rico. Estou falando do homem rico. O 1º ano, o 2º ano, o 3º ano, porque tem um fundo atrás, tem uma cortina atrás. Atrás da história, do conhecimento, tem um entendimento de quem fala, de quem prega, de quem ensina. Então veja só o texto. O texto diz: no 4º ano, se ele não der, então você corta. Então olha lá, veja lá o capítulo. No 4º ano, eu estava lá em Lucas, agora não estou mais em Lucas, agora estou indo para Levítico 19, 24. Porém, no 4º ano, todos os seus frutos serão consagrados ao Senhor. Então aquele homem rico passou para o 1º ano, 2º ano, 3º ano, no 4º, ele teve que dar tudo, toda aquela colheita como primícias para Deus. Estava cansado. E por que você diz isso? Por causa do conhecimento do 25. Veja o versículo 25 aí, Lúcio Fonseca. Veja Rodrigo, Rúbia, Lima. Veja o que está aqui no versículo 25. Diz assim: e no 5º ano a sua produção aumentará. E então entrareis no gozo da sua novidade. Eu sou o Senhor. Então aquele homem rico estava no 5º ano. Esse homem estava no 5º ano. 5º ano. Era o 5º ano. Depois desse 5º ano, vinha uma colheita muito maior do que aquela que foi abundante. E como é que você sabe disso? Vou ler de novo 25, diz assim, ó. E no 5º ano a sua produção aumentará, e então entrareis no gozo da sua novidade. Então naquele momento ele começou, era ali, naquele momento, foi ali naquele momento que Deus começou a enriquecê-lo. Enriquecê-lo, Kleber, Hamilton, Alex Portela, Noemi Luiz e Luiz, Pastor Leandro Silva, Gineton Rota, Deus abençoe, primeira vez que eu lhe vejo aqui. Glória ao nome do Senhor. Anete, estou precisando de você. Você já sabe o que é, né, meu amor? Vem me ajudar aqui. Aleluia. E no 5º ano, que é o versículo 25, diz assim: e no 5º ano a sua produção aumentará, e então
entrareis no gozo da sua novidade. O que é isso? Entrar no gozo da sua novidade. Aleluia. Né? É festejar, é se alegrar. Alegrar com os que trabalharam contigo, aqueles que deram seu esforço, contribuíram. Hora de distribuir com eles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvo o Senhor por isso. Então ele estava no 5º ano. E como é que você sabe que ele estava no 5º ano? Veja o texto. Veja o texto lá em Lucas 12. Lucas 12, estou indo vários textos da Bíblia aí, procure aí. Lucas 12, Jesus conta a história. Ele passou pelo 1º, 2º, 3º ano, os frutos incircuncisos. Não, toalha. Aqui. Os frutos incircuncisos, né? E passou pelos 3 primeiros anos, agora passou pelo 4º das primícias. Tudo ia bem com ele. Tudo ia bem com ele, tudo ia bem com ele. Veja só. Hein? Marcelo, esse pessoal que tá falando besteira aí, tira eles daí, bane esses camaradas aí, eles não são da nossa turma, eles não são, nem liga pra esses caras não. Tira eles, bane eles, deixa eles. Hã? Não discuta com ninguém, não discuta. Eu não discuto. Quer entrar ali, quer conversar, bye bye. Ok. Então, Lucas 12, 16. O campo de um certo homem havia produzido abundantemente. Aleluia. Agora olha só. Veja lá em Levíticos 19, diz assim. No quinto ano, 25. Aí, verso 25. No 5º ano a sua produção aumentará. Pegou? Então entrareis no gozo da sua novidade, que será vossa. Que será vossa. Agora, o que você vai fazer com aquilo que é seu? O que você vai fazer? Meu Deus. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que aquele homem fez? É isso aqui, irmãos. É que eu queria que toda a igreja do Senhor Jesus compreendesse nesse momento, essa manhã tão importante. Porque Jesus disse, sua riqueza não consiste em você juntar tudo num só lugar. Vou fazer o desenho de novo e depois eu vou, aqui ó, mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou fazer aqui outro desenho para vocês entenderem isso aqui. De novo. Importantíssimo. Então, a ideia daquele homem, que a ideia do mundo é essa. A ideia é num só lugar. A mensagem que Jesus está pregando é esta. Porque ele está dizendo, farei um celeiro. Vou derrubar o celeiro que eu tenho. Vou derribar o celeiro que eu tenho, porque ele é pequeno. Vou derribar e vou construir um maior. Vou construir um maior. Vou construir um maior. E Jesus disse também, não é isso? Jesus está dizendo, você precisa construir vários celeiros. Você precisa distribuir o que você tem. Você precisa distribuir o que você tem. Você precisa distribuir o que você tem. Então, aqui que você vai enriquecer. Aqui que você vai enriquecer. Aqui você vai morrer. Então, o que você está fazendo? Olha só o texto. Ele disse, provei para vocês que ele estava no 5º ano. Então, ele estava começando o seu enriquecimento. Estava começando o seu enriquecimento. E o que ele fez no começo, no logradouro, na manjedoura do seu crescimento? O que ele fez? Disse, chega de trabalhar. Ganhei na loteria. Agora só vou viver para gastar. Esta é a mensagem. Muitas pessoas não entendem isso. É isso que eu estou mostrando de novo, isso de um outro prisma completamente diferente do primeiro. Quem não assistiu a primeira classe não vai entender. Estou mostrando para vocês com muito carinho, para vocês realmente entenderem. Então, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que distribuir. Então, o que ele fez? Como ele era egoísmo, ele disse assim, verso 18.
Verso 17, ele se discorria consigo mesmo, número 1, não tinha ninguém para falar. Depois ele disse, então disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, reedificarei mais amplos, e ali recolherei os meus produtos e os meus bens. Então os produtos que ele tinha e os bens que ele já tinha comprado com as outras colheitas anteriores. Então é só. Berenice, ele simplesmente parou de trabalhar, parou de sonhar, parou de lutar, parou de... Né? Você se julga desgraçado? Você é um desgraçado. Né? Você pode estar pobre, mas não é pobre. Você pode estar pobre, mas não é pobre. Vai depender da sua postura. Hã? Então, você vai continuar aquilo. Né? E o que ele queria? Não era para construir um, para construir vários. A grande bênção da Amazon, da companhia Amazon, que está tomando conta do mundo inteiro, as grandes lojas aqui dos Estados Unidos estão falindo. Até as livrarias, até as papelarias estão falindo, porque ele distribui tudo. Ele distribui tudo. Perguntaram para ele qual o segredo, por que você tem tantos depósitos em todos os Estados Unidos, em vários lugares da Europa e do mundo. Ele disse, número 1, para facilitar a entrega dos meus produtos para os meus clientes. Número 2, para que se houver uma catástrofe eu tenho de onde tirar para poder suprir aquele lugar da catástrofe. E número 3, para dar glórias a Deus. E então perguntaram para ele, por que esse dar glórias a Deus? Ele disse, porque quando eu distribuo, as pessoas dão glórias a Deus. E quando Deus ouve que eu sou motivo de glória pelas minhas atitudes, então Deus me dá a mim, porque Ele quer ser glorificado. Isso está onde? 1 Coríntios capítulo 9, versos 6 até o 14. Está isso, esta é a lei da distribuição. E eu expliquei que beneficência não é a beneficência segundo a mentalidade do paraense, do carioca, do rio-grandense, do baiano, principalmente o baiano. Né? Por quê? Porque aquele me dá. Me dá. Né? Eu não tenho, me dá. Essa é a mentalidade. Né? Beneficência, dá para o pobre. Isso é beneficência também, ajudar os necessitados. Né? Mas tem uns que não são necessitados. Esses são bandidos. Tá? São aqueles que se levantam da cadeira de roda quando estão atravessando a rua e o carro vem para cima deles. Eles ficam curados com susto. Esses que eu estou falando. Mas beneficência não é isso não. O que é beneficência? É tornar útil um produto. Tornar útil um bem. Tornar útil uma moeda. Tornar útil. É isso. Fazer com que aquela moeda, aquele bem, aquele produto seja motivo de glorificação a Deus. E o texto diz assim, para que quando você distribua aquilo que Deus tem lhe dado, aquele que necessitava, dará glória a Deus nas suas orações. Então tu terás superabundância. Não somente a abundância, mas superabundância. O que é a superabundância? O que é superabundância? Porque no verso 16 ele tem abundância, que é o que equivale a Lucas capítulo 19, versículo 25. Mas quando ele chegou no 5º ano, Gustavo, Berenice, né? Quando ele chegou a esse 5º ano, Marcelo, Jesus, então ele disse, eu vou parar por aqui. Chega de trabalhar. Quando ele estava próximo à superabundância. Mas para poder chegar à superabundância, ele tinha que distribuir. E ele não podia ter a superabundância. Porque é Deus que põe em nós o querer e o realizar. Ele não podia ter superabundância porque ele ficou tudo guardado. Então como é que você prova isso, pastor? Olha o texto. Veja só o texto. Levíticos capítulo 25, que seria o próximo ano, o versículo 21, diz assim, que se ele ficou alegre, né? Ele ficou alegre no 5º ano e guardou tudo. E ele estava próximo à superabundância. Ele ficou alegre, guardou tudo, parou, trabalhou. Não sei, ele devia ser um paraense ou um carioca. Sombra fria, água fresca. Aí, ó,
capítulo 25, aí diz assim, verso 21, então eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza com fartura suficiente para os 3 anos. Para os 3 anos. Isto é, isso é o 25, 21. 25, 21. Alguém pode colocar aí para mim? Ele está mostrando aí. Meu Deus. O Ítalo colocou aí na linguagem de hoje, quando no seu atendimento a pessoa se alegra ao ponto de dar glórias a Deus, aí é que Deus te abençoa ainda muito mais, porque Ele quer ser glorificado. Ítalo, obrigado, viu, por você ter colocado esse texto aí, Ítalo. Poxa, Paulo, você merece um abraço, hein? Fiquei muito feliz de você ter colocado esse texto aí, que é exatamente o que eu estou dizendo. Que tem algumas pessoas, Ítalo, que elas falam assim, o pastor é doido, ele está falando coisas doidas, não tem na Bíblia. Né? Irmão, naquele dia da glória, eu quero ver a sua cara quando você vê o que Deus vai fazer com aqueles que são criticados quando falam a verdade. Que não é só eu não, todos da história, né? Da vida, né? Porque quanto mais invejado você for, mais feliz você tem que ser. Quanto mais você for criticado, vocês estão tirando pedra em uma árvore boa de fruto. Eu não estou nem aí para isso não. Quero ensinar a palavra de Deus. Eu sei que Jesus já está preparando tudo lá para nos receber na glória. Eu sei disso. Tenho certeza absoluta disso. Não tenho nenhuma dúvida. Ele já está voltando. E se ele não voltar para a sua igreja, vai voltar só para você ou só para mim. Que bom que ele... O justo não verá a morte. São os anjos de Deus que vêm. O justo não verá a morte. Você quer saber mais sobre isso? Leia o livro Cavalo de Fogo. Você vai ver o que vai ser depois que você fechar seus olhos. Daqui para lá, que você fechar seus olhos, leia o livro Cavalo de Fogo que você vai ver. 3 livros que você tem que ler. Número 1, a Bíblia. Né? Número 2, o Peregrino, de João Buia. Número 3, Cavalo de Fogo, de Alderi Nelson Rocha. Esses 3 livros são importantes. Eles vão fazer uma mudança tremenda na sua vida. E se você é obreiro, baixe na internet. Patrola de Deus. Isso é só para os íntimos. Eu não podia falar. Não era para eu falar isso aqui agora. Mas é só para os íntimos. Patrola de Deus. Esse aí. Se você for seminarista. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Ele, no 5º ano, que está no capítulo 12, verso 16 de Lucas, estava no 5º ano. O próximo ano seria de grande abundância. Seria o 6º ano, para 3 anos. Para o 7º ano, né? Para o 8º ano e para o 9º ano. Aí você diz, Deus, então, 3 anos para ele ficar tranquilo. Era isso que aquele camarada queria fazer. Não. E como é que você sabe? No texto, ó. No texto de Levítico capítulo 25, você percebe ali, ó, 25, aí ele diz assim, ó, a partir do versículo 21. Embora a terra lhe dê por 3 anos, no caso que ele falou lá na parábola, o louco disse, não, vou guardar no meu celeiro porque eu tenho muito abundante para muitos anos. Vou ficar tranquilo, vou parar de produzir, eu vou parar de produzir, eu vou parar. Obrigado, Ítalo. Ora, Machia Marraias. Ora, mais. Oh. Aleluia. Aleluia. Ora, manda macho. Aleluia. Dei fruto por 3 anos. Tenho muito aqui, como diz o texto, logo após, versos 17 e 18, do capítulo 12 de Lucas, e já estou aqui em Levíticos para mostrar para vocês, verso 21, diz assim, então eu lhes enviarei a minha bênção para o 6º ano, a bênção, a super bênção, porque já tinha passado pela bênção do 5º ano, Deus ia dar no outro ano a bênção tríplice dele, mas ele não quis receber, porque como que ele vai receber se ele não distribuiu? Para ele ter a bênção tríplice. Obrigado, Jofra. Oh, glória.
Verso 22, Marcelo Gonçalves, olha isso aqui. E semeareis no 8º ano, porque o 7º é ano sabático. É o que nós estamos passando agora. Eu fui agora em Boston, e aí o meu grande amigo, que é um discípulo meu, o pastor Malenício, está preocupado porque teve que desfazer o contrato com o lugar onde ele estava, a igreja, né, se reunindo em casa agora, e uma dificuldade tremenda, né? E algumas pessoas incrédulas, né? Vai sumir, vai acabar. Onde que você viu semente deixar de ter o DNA? Onde você viu que a semente perde o DNA? Oh, glória! Então eu disse, Malenício, aproveita até dezembro, rapaz. O cara te liberou $110 mil. E você tá chorando? E se você tivesse naquele mesmo lugar, como que você ia pagar os $110 mil? Eu disse para ele. E ele disse, não tinha nem para pagar $10, pastor. Nem para $10, pastor. Pois então, você está triste porque agora você está livre dessa carga? Esse é um ano sabático para todo mundo. Quem não entendeu o que é esse ano sabático, quando tudo isso começou, logo em fevereiro eu comecei a pregar sobre isso. É só você entrar aí, baixar o nosso aplicativo, você vai ver, busca as primeiras, lá de março, de finalzinho de fevereiro, início de março, o ano sabático. 2020 é o ano sabático, você tem que aprender. Todos os pastores que eu conheço disseram, pastor, eu pensei que eu ia passar fome e foi o ano que Deus mais me abençoou. Todos os meus colegas fiéis ao Senhor disseram a mesma coisa. Esse é o ano sabático, esse foi o ano sabático que vai terminar para nós. Próximo ano é um 8º ano. Esse foi um ano de você depender exclusivamente do Senhor. É impossível que dê errado, segundo a palavra. Busque as aulas que eu dei mais de 10 aulas sobre o ano sabático. Então eu falei para ele sobre o ano sabático, ele falou, está bem, pastor, eu aceito a sua palavra. Eu aceito a sua palavra. Glória a Deus. Eu aceito a sua palavra. E então ele descansou. Meu Deus. Orebila Shuriabas. Queira Manderesúvias. Orebaixemas. Oh, meu braço é fraco, diz o Senhor. Oh, os meus olhos não divisam o teu futuro, diz o Senhor. Oh, não estás guardado nas minhas mãos? E nas mãos do meu filho? Diz o Senhor. Confia em mim, descansa em mim. Tu verás a minha honra e a minha glória. Não há com quem possa dividir aquilo que eu tenho. Porque é muito e é abundante, é superabundante. Oh, se tu levares. Oh, se tu tomares esta palavra. Oh, se tu agires segundo esta palavra. Que a verás. E tu verás a minha glória. E tu verás a minha glória. Não pelas costas. Oh, Manashibas. Ele estava prestes ao 6º ano. Então o que ele pensou? Vou parar. Mas ele disse, depois do 7º ano, volte a trabalhar. Você tem bênção para o 7º, para o 8º, para o 9º. Então ele podia dizer, então só volte. Ele podia dizer, voltem a trabalhar só no 10º ano. Mas ele não fez isso, Raimundo Leal. Ele não fez isso, Lúcia Helena. Ele não fez isso, Tiago, Elias. Ele não fez isso, Elias Monteiro. Ele não fez isso, Juliano, Josimar. Ele disse, verso 22, e semeareis no 8º ano, e seguireis comendo dos frutos da safra anterior até o 9º ano. Oh, glória, glória, isto é, até que venha o produto do 8º ano, comereis da safra anterior. Estou lendo a Bíblia, versão de Nelson. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Assista essa mensagem pelo menos mais 3 vezes.
e vá anotando os textos para que você tenha uma ideia por que o Senhor disse louco esta noite. Para concluir esta palavra, voltemos para lá, para Lucas. Glorificado seja o nome do Senhor, a Ele seja a honra, a glória, o louvor, para sempre, somente a Ele, que é digno de toda a glória, de todo louvor, a Ele que é o dono da sabedoria, da riqueza, do conhecimento, da grandeza, do entendimento, que nos criou, que nos fez, para louvor da sua glória. Glória, glória a Deus. Glorifique a Deus comigo, aperte esse coraçãozinho dentro glória. Aí ele diz, verso 19 diz assim, direi a minha alma, tens muitos bens armazenados, é o 5º ano, tá vendo? Para muitos anos, tá vendo? Aí, repousa, come e bebe, quer dizer, pare de trabalhar, repousa. Ele disse, não senhor, passe o 7º ano, mas volte a trabalhar no 8º. Bendito seja Deus. Contra todo o prognóstico dos homens segundo a palavra, baseado na palavra. Que Deus abençoe o teu próximo ano, o ano 21. Deus abençoe o ano 21 na sua vida. Que esta mensagem fique marcada na história. Que ela fique registrada na história dos homens e da terra, do planeta Terra. Deus abençoe o teu ano 21. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí ele termina dizendo, ele diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite requererão a tua alma e o que tens armazenado, para quem será? Isso aqui é mais profundo do que você pensa, Rogério Ferreira, meu amigo, José Santos, aleluia. Né? Marcelo Oliveira, né? Porque ele diz assim, olha só o texto, veja aí comigo, ele diz assim, esta noite requererão o teu psique, pode ser traduzido aqui como mente. Esta noite está traduzido como alma, mas eu coloquei na nossa versão de Nelson aí, todas as Bíblias minhas, tem uma versão só, tem uma que estão com a versão mais ampliada e mais trabalhada, e agora vai vir só a Bíblia só com a versão, sem nada, só a Bíblia capa a versão, só, não há nada. Bem fininha, bem bonitinha para você levar para a sua igreja. Então, olha só, o que eu estou mostrando para vocês. Né? Ele está dizendo, requerão o teu psique, né? Um derrame cerebral, né? Que Deus te livre, te guarde de todo mal, toda obra maligna. Né? É uma doença que requer o teu psique. É isso que ele quer dizer. Porque você não é louco. Não estou falando com você, estou falando com os loucos. Nem a Bíblia está falando comigo, nem contigo, mas com os infiéis, né? Amém? Em nome de Jesus, doutora Flávia, Pierre, Tiago Elias. Requererão a tua saúde, é nesse sentido, né? Pode ser que você não morra, mas você fique paralisado, fique parado, não possa fazer mais nada. Por quê? Parou de trabalhar, então vou te fazer você ficar, né, parado mesmo, né? Vivendo de assistência. Mas não é isso que nós queremos para a sua vida, nem que Deus quer para a sua vida. Mas é uma palavra de Deus. E a última parte, nosso tempo já foi embora. 2 Coríntios, capítulo 9, né, que o André colocou aí, né, para nós. Aí ele diz assim, verso 9 diz assim, repartiu os seus bens entre os pobres e a sua justiça permanece para sempre. Negociou, porque todo mundo entende repartir, sair dando para os pobres, não. É para facilitar para que eles tenham mais, né? Facilitar, fazer promoções, para que aquele que não tem dinheiro suficiente possa ter pela metade do preço, 40% de desconto, 50% de desconto, isso é dar aos pobres a oportunidade. Foi isso que enriqueceu a China, que embora pirateando os produtos americanos, fez com que os produtos que eram caríssimos fossem alcançados pelos próprios do mundo inteiro, e a China não perde a sua bênção por isso. Aí também diz o texto, aí diz assim, verso 10, ora aquele que supre a semente ao que semeia e pão a comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os produtos da vossa justiça. Por que ele vai fazer? Porque ele repartiu. E o que é que o louco queria fazer? Juntar. E aí no versículo 12,
Diz assim, ó, verso 11, diz assim: para que estejais enriquecidos em tudo, para toda a beneficência, isto é, para que você possa tornar útil o teu produto, a tua moeda, o teu bem, para toda a beneficência que é feita para aqueles que necessitam, a qual por meio de nós produz ações de graças a Deus. Isto é, por meio dessas atitudes que nós damos em distribuir, colocar à disposição em preços mais cômodos, ou dando mesmo direto, dando mesmo sem valor, né? Aí ele disse: para toda a beneficência, a qual por meio de nós produz ação de graças a Deus. Quer dizer, essas pessoas dão glórias a Deus porque você fez aquilo. E o que acontece com você? Aí no verso 12 e 13 diz assim, porque a administração deste serviço não só supra a necessidade deles, né? Em primeiro lugar dos santos, né? Mas também redunda em muitas ações de graças que dão a Deus, que são dadas a Deus, que a pessoa te dou esse presente, toma esse presente, é teu, e você fica calado, eu tomo de você de volta. Mas se eu te dou esse presente e você dá glória a Deus, então foi útil o que eu fiz, porque muitas pessoas não sabem nem dar glórias a Deus. E isso te empobrece a tu que dás, né? E aquele que recebe muito mais ainda. E o verso 13 diz assim: porque em vista dessa administração, eles glorificam a Deus pela obediência que professais ao Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E no verso 14 diz assim: assim mesmo, na oração deles por vós, terão por vós ardente saudade. Ah, saudade daquele que supria, saudade daquele que supria. Por causa da superabundância da graça de Deus que há de vir sobre vós. Superabundância. Então lá no verso 6 ele fala de abundância. Ele termina com a superabundância, quer dizer, no verso 6 ele fala do quinto ano. E agora, no verso 14, está falando do quê? Do sexto ano, para serem multiplicadas essas bênçãos até o nono ano. Que é muito sério, ninguém vai falar isso para você, gastar tempo com você, se não tiver amor por você. Eu amo vocês. Eu amo vocês. É uma necessidade trazer essa palavra para vocês gratuitamente. Isso é beneficência. Tornar útil o produto que Deus me deu. E eu tenho dado para vocês gratuitamente. Que Deus abençoe vocês e não se esqueçam de fazer um pequeno ato de justiça, que é agradecer de fato o que vocês têm recebido. Aí nessa página, Dr. Alderir Nelson Rocha, do Dr. Alderir Nelson Rocha, tem uma parte ali, preparando obreiros para o reino de Deus. E aí tem doações para você que está no Brasil e para você que está fora do Brasil, você que está aqui nos Estados Unidos, você que está na Europa, em algum lugar, você, que alguns só querem receber, eles não querem dar, né? Só querem receber, recebem e ainda reclamam muito, né? Então eu te dou essa oportunidade, com toda essa mensagem que eu te dei hoje, só Jesus para tocar no seu coração, e eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Nos deu essa oportunidade, e todo esse tempo, 1 hora, 4 minutos e 32 segundos, falando da sua palavra, sem parar. Que Deus abençoe vocês, quero orar por todos que vão contribuir, né? Obrigado por você lembrar da gente. Uma pequena semente nunca perde o seu DNA. Senhor amado, quero abençoar os teus filhos que de coração, Senhor, têm contribuído não somente agora, mas durante todos esses anos atrás, esses meses, abençoado o que nós estamos fazendo, sendo, Senhor, um pastor de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, trazendo todo domingo uma mensagem de alegria, uma mensagem de edificação para o seu coração. Eu abençoo aqueles que compreendem isso no espírito, que compreendem isso na sua alma, Senhor. Que nunca lhes falte alimento na sua casa, nem roupa para eles vestirem, nem saúde para o seu corpo, meu Pai. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora, só aguarde só um minutinho, por favor, que eu quero fazer um pequeno anúncio a respeito do que nós estamos fazendo nas nossas... Ó, estão lembrados aí da Bíblia Bereana, a Bíblia Bereana que já muitas pessoas já receberam, e os seus 7 livros, a Bíblia Bereana, mas os seus 7 livros. Para aqueles que não entendem, né, só vão 3 livros da teologia latina de Nelson.
que é a Teologia Latina de Nelson? São uma coleção de 22 livros que eu estou fazendo. Hoje mesmo eu estou trabalhando em 3 novos livros, que são da parte da teologia, são 22 volumes, mas tem os subvolumes. Então vai chegar a 30, talvez 40 livros. Então vai adquirindo, para depois você não chorar que não tem dinheiro para você comprar tudo. Tá entendendo? Porque vai ser o maior compêndio de teologia que já foi feito em toda a história da humanidade. Não existirá um compêndio maior que este compêndio da Teologia Latina de Nelson. Então, aproveite essa grande oportunidade. E a outra bênção que eu queria mostrar para vocês são os 6 livros que já estão, os 6 livros da Teologia Latina de Nelson. Esse aqui é o Dunamilogia. Ah, pastor, o que é a Dunamilogia? É o estudo sobre os milagres de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Ó, você aqui, ó. Aqui, ó. Não é uma coisinha de 2 pontos, 3 pontos, não. Eu realmente explico o que eu estou colocando. Então, ó, tudo sobre os milagres de Deus. Você é evangelista? Sou evangelista? Eu coloquei o livro sobre o culto, né? O culto, que é sobre todas as nossas atitudes sobre como servir a Deus, como cultuar a Deus. Eu estou preparando agora o 2º volume. Vai sair na próxima semana, se Deus quiser, esse livro da prosconeologia, que é o estudo do culto a Deus. Depois vem os fundamentos do culto, são 2 livros. Você vai ter tudo sobre primícias, dízimos, ofertas, a explicação de cada oferta da Bíblia, oferta pacífica, de paz, as primícias, holocausto, sacrifício, a diferença entre o altar de pedras que ficava lá fora, que é o altar de holocausto, e o altar de sacrifício que ficava lá dentro do tabernáculo, que muitas pessoas não sabem, que dizem que são 6 peças, mas são 7. Tudo isso com os desenhos, tudo isso para que você possa realmente ter condições de poder servir a Deus naquilo que você está fazendo, servindo ao Senhor. Muito obrigado. Entre na nossa página meujesus.com.br/livraria ou meujesus.com.br/novidades. E para adquirir os 6 livros da Teologia Latina, que está em promoção a partir da semana passada, os 6 livros, com um preço só de... Você, na verdade, vai pagar 3 e vai levar 3 de graça. Se você fazer a comparação dos preços, você vai perceber que os 6 livros chegam a 1.200. Mas eu estou fazendo isso, dando 3 de graça, você paga só 3, na verdade. Então, veja aí, faça a comparação e você terá essa grande oportunidade de ter esse material riquíssimo na sua estante também, na sua mente e no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Abaixe o nosso aplicativo, Seminário Osana Internacional, ou no Google. Baixe o nosso aplicativo em nome do Senhor Jesus. E também, você que tem orado por nós, quero agradecer a todos vocês que têm orado e escrito para nós no nosso inbox. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.